Olá, neste momento quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder trazer mais uma palavra ao seu coração, uma meditação, e eu tenho certeza que estudando a palavra de Deus neste momento, eu quero convidar você para estudar um texto sagrado que traz por título, nesta oportunidade, a promessa de Deus na vida de Abraão. A promessa de Deus na vida de Abraão. Então nós vamos para o texto sagrado que está no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Um capítulo que você pode procurar na sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 12. Nós temos uma promessa feita à vida para Abraão. No capítulo 12, nós iniciamos então o texto quando Deus faz a promessa a Abraão. Diz assim o texto: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei uma grande nação. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4. É importante observarmos aqui a promessa de Deus na vida de Abraão. Quando o Senhor diz: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e eu vou te abençoar. E ele sai, como está o texto, de Harã. Ele parte de Harã e leva consigo o seu sobrinho. Leva consigo o seu sobrinho, Ló. E ao ponto de fazer uma jornada. E o Senhor diz: far-te-ei uma grande nação. E Abraão peregrinou e chegou à terra de Canaã. Veja o versículo 5. Quando então, nos versículos 5, ele sai e peregrinou até chegar à terra de Canaã. Versículo 6 diz: passou Abraão pela terra, Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, versículo 6 e o versículo 7 que acabamos de ler. Estudando esse texto, nós vemos a vida de Abraão, a promessa de Deus que ele fez a Abraão. Deus apareceu e prometeu dar aquela terra de Canaã. Versículo 8, versículo 9. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão seguindo ao lado do sul,
seguindo ainda para o lado do sul. Versículo 8, versículo 9 de Gênesis capítulo 12. Então observamos que esse texto que estamos estudando é porque vai fazer muita ligação com as coisas da promessa que Deus fez a Abraão, com aquilo que Deus abençoou a vida de Abraão. Versículo que estamos dizendo, e desceu Abraão ao Egito, o versículo que nós encontramos, versículo 10. Depois, continua Abraão, ele desceu ao Egito. Mas por que desceu ao Egito? Diz o versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis, versículo 10, 12, versículo 10. Então veja bem o texto sagrado que nós estamos estudando. O capítulo 12 mostra que ele mudou-se daquele lugar onde estavam ali e foi ao Egito porque aquela região tinha fome, né? Ele desceu para o Egito. O capítulo 13, que nós vamos observar, é o capítulo seguinte, é que ele sobe. Então ele fica um período no Egito, e o período que Abraão fica no Egito, peregrinando ali, o capítulo 13 inicia o versículo 1 dizendo, e subiu Abraão do Egito para o Neguebe. Né? Subiu Abraão do Egito. Olha com o versículo 1 e o versículo 3. Subiu Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló, e era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, completa-se aqui que quando Abraão chegou em primeiro lugar nessa terra, fez a sua tenda, habitou ali, passou por Siquém, passou vendo ali que Siquém, os cananeus que habitavam ali, fez a sua moradia em Betel e Ai. Quando tiveram aquela dificuldade com a fome, eles foram ao Egito. Mas o capítulo 13 diz que ele volta do Egito, mas eles voltam com a bênção de Deus. Eles voltam enriquecidos. Então observe, Abraão volta a Betel, onde a princípio estivera, o versículo 3. Capítulo 13, versículo 3. Ele volta para o mesmo lugar onde ele já estava. Abraão, rico em gado, em prata, em ouro, muito rico, Deus havia prosperado a vida de Abraão. Em gado, em prata e ouro. Mas não somente Abraão tinha sido enriquecido nesse período que vai e fica no Egito. Versículo 5. E também Ló, capítulo 13, versículo 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13, versículo 5 ao versículo 6. Então, nós estamos aqui estudando a promessa que Deus faz à vida de Abraão. No versículo 6, vimos aí que eles não podiam habitar juntos, eles precisavam se separar. E aí nós encontramos Abraão e Ló se separam nessa condição, porque
muito gado eles tinham, muitos homens ao seu serviço. E a Bíblia é clara, que está dizendo que não havia como eles estarem caminhando juntos. Mas isso tudo havia um propósito. A bênção de Deus devia seguir Abraão. Versículo 14 e o versículo 15 e 16, nós vamos entender que eles se apartaram. Versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência. Isso para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. A expressão que Deus está mostrando em grandeza como será a descendência de Abraão. Versículo 14, Gênesis capítulo 13, versículo 14, 15 e 16. Então Deus prometeu a Abraão que seus descendentes iriam se multiplicar muitos, ia se multiplicar a ponto de ser milhões de pessoas. E ele diz, ninguém vai poder contar. O versículo que nós estamos estudando, vendo aqui, é que Deus multiplica a vida de Abraão ao ponto de ser a pessoa abençoadíssima. No texto seguinte, do capítulo seguinte, nós vamos ver que a Ló se separaram por aquela questão, mas Deus era com Abraão e Deus queria se revelar ainda muito mais, porque a vida de Abraão seria uma referência, seria uma grande nação, seria paz de multidões. Vamos para o versículo de número 18. Versículo 18, no capítulo 13, e o versículo 18, nós encontramos Deus fazendo algo diferente, porque abençoando Abraão. Versículo 18. Então Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Versículo 18. Gênesis 3, 18. Então Deus promete a Abraão um filho. Quando ele está, agora vem a promessa de Deus de um filho. Depois que ele passa esse período peregrinando, já tinha muitos bens recebidos de Deus, quem sabe vivendo já uma bem-aventurança na parte financeira, mas alguma coisa ainda faltava na vida de Abraão. Era um homem muito conhecido na região, e ver que Deus era na vida de Abraão. Mas faltava algo importante na vida de Abraão. Faltava o seu herdeiro. E Deus promete um filho. Gênesis, vamos para o capítulo de número 15, que nós temos a promessa então de Deus, a vida de Abraão. Abraão, né? Capítulo 15, e o versículo então diz que Gênesis 15, versículo 1 diz: Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação. Mas isso nunca poderia acontecer se Abraão não tivesse filho, morresse sem filho. Como seria se Abraão morresse sem filho? Então, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor. Veja o versículo 1.
Versículo 1 diz: depois destas coisas, então manifestou o Senhor, veio a palavra do Senhor, Jeová, o Senhor, a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então observe que Abraão faz uma queixa como ao Senhor, dizendo, no período dessa peregrinação, que ele já é um homem abastado, mas ainda está faltando na sua casa um descendente, um herdeiro. Está necessitado de ver ainda o cumprimento, e parece que ele está, de uma forma, a pedir ao Senhor. Aí o versículo 4, Gênesis, capítulo 15, que estamos agora. O capítulo 15, o versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Ele será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra e para herdá-la. Gênesis 15, 4 ao versículo 5, 4 e 5, nós temos esse texto que Deus está reforçando, dizendo para Abraão que o Damasceno não seria herdeiro, e nem muito menos ele já está antecipando, adiantando, que o escravo, o filho da escrava também não seria herdeiro, mas o que haveria de nascer daquela promessa maravilhosa. O Senhor renova a promessa que estava em Gênesis, no capítulo 13, que nós vimos, o versículo 14 e 15. Lá, compare então o capítulo anterior, quando o Senhor disse, no capítulo 13, versículo 14, disse o Senhor a Abraão. Isso depois que ele se apartou. Olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Ele está mostrando os 4 pontos cardeais para Abraão, aonde toda a sua vista, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência. Isso para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Capítulo 13, versículo 14, 15 e 16. Mas quando nós estamos agora em Gênesis 15 e o versículo 6 e 7, o versículo 6, ele mostra novamente que a sua descendência, e agora ele está dizendo, olha para o céu e conta as estrelas. Porque se você puder contar as estrelas, então também será contada a sua descendência. E como Abraão não pôde contar, ou não pode contar as estrelas, então não é
inumerável a descendência de Abraão. Versículos 6 e 7, Gênesis 15, versículos 6 e o 7 diz: E creu Abraão, e no Senhor, e isso foi imputado por justiça. E é interessante chamar a sua atenção, porque Deus fez um chamado a Abraão ainda quando estava com seus pais. Por quê? Porque dá uma olhada agora na jornada que Abraão faz. E o Senhor está agora dizendo: Disse-lhe mais o Senhor: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Gênesis 15, 6 e 7. Quando o Senhor está dizendo a Abraão que, para mostrar o percurso agora, ele está dizendo: assim como eu tirei você do Ur dos caldeus. A cidade de Ur foi quando Terá sai com Abraão e vai até a terra de Harã. E Terá ainda era vivo e morre na cidade ou nessa terra de Harã. E quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, ele sai de Harã. Ele parte de Harã. Só que agora você está observando que no versículo 6, ou versículo 7, ele está dizendo assim: vocês de Ur dos caldeus, eu tirei você de Ur dos caldeus para dar-te a ti essa terra e para herdá-la. Que interessante. Aqui fica uma observação. Por que Deus está dizendo? Quem sabe Deus já havia dado revelações a Abraão ainda quando seus pais eram vivos. Mas eu posso também imaginar que Deus nos conhece desde o ventre. Então, meu irmão, meu amigo, deixa aqui uma palavra a você. Deus conhece o seu interior. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a sua vida. E quando ele fez ou faz a promessa, é porque ele já sabe quem realmente será e quem ele vai abençoar. Então, meu irmão, se você está no plano de Deus, creia que as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. Interessante que nós encontramos em Atos, no capítulo 7, versículo 2, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 2 e 5, no sermão de Estevão, quando Estevão está ali entre os líderes religiosos e, quem sabe, diante do sumo sacerdote, esse mesmo sacerdote que havia julgado a Cristo, a Jesus, ele busca a palavra lá no seu princípio e começa a mencionar esse princípio da vida de Abraão para aqueles homens religiosos. Olha o que está registrado em Atos. Aí diz: e ele disse, aqui Estevão disse: homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência. Descendência não tendo ele ainda filho.
Foi isso que Deus falou através de Estevão. Atos 7, capítulo 2, versículo 5. Abraão, ele recebe a promessa. Abraão quer saber como vai ser a possessão da terra. Como é que eu vou possuir essa terra? E Deus pede para Abraão fazer um sacrifício e assim o responde. Nós encontramos isso em Gênesis, capítulo 15, versículo 13 ao versículo 15. Vamos então em Gênesis para capítulo 15, versículo 13. Versículo 13, quando Abraão faz agora, quando Deus faz, né, para Abraão que ele saiba que está ali. Então observe o versículo 13. Ele disse a Abraão: saibas com certeza que a tua semente será peregrina em terra alheia. Então disse Abraão: saibas que a tua descendência será peregrina. A tua descendência será peregrina em terra alheia e será reconduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza e tu irás a teus pais e em paz. E em boa velhice serás sepultado. Olha a promessa que Deus faz a Abraão, agora mostrando tempos remotos até. Porque ele está mencionando que 400 anos. Aqui está mostrando o tempo de 400 anos que a nação seria aqui escrava. Olha que profundidade a promessa de Deus na vida de Abraão, já falando dos descendentes que Abraão teria, aqui no caso de Israel, já no Egito. Mas vamos continuando, nós estamos aqui estudando a promessa que Deus faz a Abraão. Nós podemos imaginar que enquanto ele está peregrinando nesse desertos, enquanto mesmo já vendo até mesmo a riqueza, dentro de si, como disse, havia a necessidade de um filho para perpetuar a espécie, e desta feita, a sua esposa, Sarai, também andava triste. Andava triste por ser estéril. Sarai tinha uma tristeza da esterilidade. A esposa, Sarai, esposa de Abraão, ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além da esposa de Abraão, Sarai, também seria meia-irmã. Abraão, Sarai, era meia-irmã de Abraão, por parte de pai, por parte de Terá. Isso você encontra em Gênesis capítulo 20, versículo 12. O texto diz assim: e, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Então, Abraão está lá no capítulo 20 de Gênesis, mostrando que Sarai era sua irmã por parte de pai e não por parte de mãe. Tá aí, algumas vezes as pessoas acham que Abraão, quando chegou ali diante do rei do Egito, ele mentiu. E também quando ao rei que depois, dizendo ele, Abraão, que não era mulher e sim irmã. Abraão não mentiu. Omitiu alguma coisa de talvez não ter explicado que ela seria irmã por questão de pai.
mas não de mãe. Não houve essa explicação. Mas olha que o versículo 20, versículo 12, capítulo 20, versículo 12, está a explicação aqui que Sarai era irmã de Abraão. Pois bem, nós não vamos nos deter tanto nisso e continuar a estudar. Sarai era estéril. Sarai tinha uma esterilidade, não poderia ter filho. E tal condição era um opróbrio contínuo, era algo difícil para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abrão de que ele seria pai. Sarai se desesperou. Sarai ficava com isso na mente. Quando que Abraão será um pai? Porque não consigo gerar, sou estéril. E então ela se desesperou para conceder logo esse herdeiro a Abraão. Isso 10 anos de peregrinação se passa na vida de Abraão. 10 anos já havia passado e Deus havia prosperado a vida financeira de Abraão. Deus havia dado já a Abraão muitíssimas. Tanto nós encontramos que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Se 10 anos se passa, ele tem 85 anos. E Sarai, 75, pois ela era 10 anos mais nova que Abraão, ou Abrão. Sarai, então, incentivou Abraão a ter um filho com sua serva, com sua escrava, com a serva pessoal, a Agar. Agar era uma jovem egípcia que vinha com eles quando saíram do Egito. Para tanto, Sarai utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria prover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. Tal mulher geralmente era uma criada. Essa mulher era uma criada. Essa uma jovem que tinha vindo com eles lá do Egito. Veja o texto que nós encontramos em Gênesis capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. Gênesis capítulo 16, versículo 1, versículo 3, que diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, ao final de 10 anos está acontecendo isso, esse episódio aqui, já 10 anos. Parece que o cansaço estava já chegando nas promessas daquilo que Deus havia falado. Porque 10 anos montando tendas, 10 anos já sua vida muito próspera, muito rico, trazia com ela essa escrava egípcia, e ela, vendo que agora já 10 anos havia passado, não gerava filho, permitiu, quem sabe, que Agar fosse, que no nosso tempo seria uma barriga de aluguel. E ela teria um filho para, como se desse a Abraão esse filho. E isso não justificava as promessas de Deus. Todavia, Deus estava ali nesse período também trabalhando. É muito importante isso. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia. Porque nós encontramos que Agar, quando ficou grávida, quando ela se sentiu grávida,
ela começou a desprezar a Sarai. E nós encontramos isso no texto. As leis. Então Sarai, ela quando essa situação, Agar, ela começa a desprezar a sua senhora e logo em seguida Sarai reclama isso para Abrão. Agar, de forma muito dura, por ter desprezado por conta de sua esterilidade, Agar fazia isso. Quem sabe incitava isso, ela achou que agora ela seria a mulher desse homem bem-sucedido, que seria ela. Ela parece esquecer que ela era uma escrava. Você está entendendo? Essa mulher, após de ficar grávida, ela achou que seria a senhora desse senhor Abrão. Capítulo 16 de Gênesis, capítulo 16, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Quando nós lemos o versículo 3, que a mulher de Abraão, Agar, a egípcia, serva, né? Ele tomou ela e ali a Sarai deu a permissão que Agar fosse e tivesse um filho com Abraão. Versículo 4. Abraão possuiu Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Viu que ela, olha aqui, que ela ficou grávida, ela desprezou, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. Ela está me desfazendo de mim. Ela faz pouco caso de mim. E o Senhor julgue entre mim e ti. Versículo 4 e 5. Então, a queixa agora de Sarai para Abraão é que Agar está desprezando, parece não acatar mais as ordens da sua senhora, simplesmente porque agora ela se acha que é a mulher de Abraão. Agar se esqueceu da sua condição de escrava e passou assim desprezar a sua senhora. Ela achou que a bênção seria só dela, ou a bênção dela seria ali algo que se tornava um grande problema na vida. Então logo Agar mudou a atitude quando soube que estava grávida. Quando Agar imaginou a sua gravidez estando grávida, ela mudou completamente a forma de agir. Mas ela não podia pensar assim, porque ela não era a esposa de Abraão, mas a serva de Sara. Não foi Sara quem começou o problema, mas sim Agar. Agar, então, se vê numa situação de privilégio. Mas quando Sarai reclama a Abraão, versículo 5, Abraão tem uma posição e disse a Sarai: por sua culpa, Agar está me desprezando. Sarai disse, versículo 5, Sarai disse a Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se eu. Versículo 6.
Abraão tem uma iniciativa. Abraão respondeu dizendo: está bem, Agar é sua escrava, é sua serva. Você manda nela. Faça com ela o que você quiser. Aí inverteu. Sara parece acordar e ela provoca agora diferente uma reação. E Sarai começou a maltratar a Agar, tanto que ela fugiu. Ela saiu desesperada, ela não quis resistir à sua senhora. E o anjo do Senhor encontra-se com Agar no caminho e ordena que Agar volta e obedeça assim a Sara, que deve voltar e obedecer à sua senhora. Volte para a casa da sua dona e seja obediente a ela em tudo. Versículo 9 e ao versículo 11, você pode ver isso. Então vamos, 16, versículo que estamos aqui, diz assim: o anjo disse: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis 16, 9 ao versículo 11. Observamos que agora, no cuidado de Deus para com o filho que está no ventre de Agar, ela está grávida, ela queria sair de casa. Deus não permitiu, simplesmente porque ainda precisava de muito amparo, muito conhecimento ainda desse patriarca Abraão. Precisava criá-lo. Há coisas que acontecem contra a nossa vontade. Mas Deus faz parte dos planos, isso faz parte dos planos de Deus. As palavras que ela ouviu do anjo do Senhor fez com que voltasse para casa e fosse obediente até o nascimento de seu filho. Veja o versículo 10 e ao versículo 12. Então, 9 meses de gestação, nasce o filho de Abraão, Ismael. E agora nós vemos o nascimento de Ismael no capítulo que nós estamos estudando, versículo 15 e versículo 16. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Gênesis 16, 15 e 16. Interessante. O tempo passa e Ismael nasceu e o tempo vai passando. O menino cresce, o menino aprende. Sarai começa e observa mais esse tempo. E quanto tempo passa? Nós vimos que tínhamos passado num deserto. Há uma dificuldade. E agora o menino nasce, mas tem que ser crescido dentro desta casa. Quantos problemas! Mas tudo agora parece que Agar, depois de ter ouvido a palavra do anjo, parece ela crer naquilo e continuou na obediência ali da sua senhora. Ela continuou servindo a Sarai, a mulher de Abraão, e quem sabe se corrigiu naquela condição, porque ela seria a escrava e ela dependia da sua senhora.
E o anjo fez uma promessa a esse menino que havia de nascer. Disse, não pode haver desespero, porque esse Deus fará dele também ser uma bênção. O tempo passa. Ismael tem 13 anos. E Abraão, então, vai para 99 anos. 99 anos. E Sarai, 10 anos mais nova, 89. Então, Abraão tem 99 e Sarai agora tem 89 anos. Deus aparece a Abraão. Parece renovar novamente as promessas depois de vários anos já peregrinando. Depois de agora que o Ismael já tem 13 anos, Deus visita a Abraão. Deus visita a Abraão. Olha, vamos para o capítulo 17. E esse é o capítulo que me chama a atenção, porque aqui é o capítulo 17 de Gênesis, é o capítulo das mudanças. Então vamos para o capítulo 17, versículo de número 1. O versículo de número 1 confirma que, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, o versículo 1. Por isso eu disse que aqui é o capítulo das grandes mudanças. Deus teve um relacionamento estreito com Abraão. Deus chamou a atenção de Abraão. Quando nós entendemos que ele apareceu para Abraão e manda que ele seja íntegro, que ele continue sendo perfeito, que existiu muitas coisas na sua vida, mas agora ele tem que se preparar, porque vai chegar algo muito diferente na sua vida. Deus promete a Abraão novamente a bênção. Prometeu-lhe que os seus descendentes se tornariam muitas nações. Deus muda tudo. Deus mudou tudo. Deus muda até o nome de Abraão. Nesse capítulo 17, nós temos a mudança. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de multidão. Isso quer dizer, para enfatizar a importância dessa promessa. Também trocou o nome de Sarai e deixou Sarai de ser Sarai e sim o nome de Sara. Interessante. Deus ter trocado, Deus ter que mudar esse nome. O que significa Deus mudar o nome? Interessante. Isso significa uma nova vida. Isso é uma tipologia de um novo nascimento. E que isso também se reflete porque vai nascer o herdeiro da promessa. E este, uma grande nação. Isso estende para nós como igreja. Você está entendendo? Por quê? Porque agora o nome de Abraão é mudado. Ao invés de Abrão, será Abraão. Ao invés de Sarai, será Sara. Então tudo tem que ser mudado. A vida tem que ser mudada. Eu faço um parênteses, porque aqui eu vejo já a promessa que Deus está fazendo a respeito do plano que vivemos hoje, como a igreja do Senhor. Por isso que está nesse novo nome de Abraão, está o tipo do novo nascimento, que precisamos ter uma nova atitude para sermos nascidos de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer de novo. E não somente isso, nós pregamos e falamos, é preciso ter aqui, ver a visão do novo nascimento, como também o batismo. Por que o batismo? Porque há agora um pacto, vai haver um pacto na vida de Abraão. Isto mostra
que os presentes que Abraão recebeu, que a riqueza, né? Os presentes que ele recebeu lá do rei do Egito, a escrava que estava dentro da sua casa, a escrava egípcia, Agar, mesmo que ela dê um filho, mas tudo tinha que mudar. Agora está chegando alguma coisa maior na vida de Abraão. No capítulo 17, então versículo 5 diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas sim Abraão será o teu nome, porque por pai de nações, muitas nações te tenho posto. Versículo 5. Em capítulo 17, versículo 15 e 16, Gênesis 17, 15 e 16, diz: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Versículo 16. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Olha que coisa linda que o Senhor está mostrando também como promessa a Abraão, que Sarai teria um filho. Gênesis capítulo 17, versículo 15, versículo 16. É importante mostrar que, como eu disse, que o capítulo 17 é o capítulo da mudança que ocorre na vida de Abraão. Mas Deus estabelece agora uma aliança com Abraão. Uma aliança muito importante nesse capítulo das mudanças. Versículo 7 e versículo 8, observe que o Senhor mostra, capítulo 17, versículo 7 e 8, que diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti, e te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e lhe sereis por Deus, e ser-lhe-eis o seu Deus. Deus novamente está falando a Abraão que aquela terra das peregrinações de Abraão seria dos descendentes. E nós vamos cair nos descendentes que estavam por 400 anos profetizados já Abraão que seriam escravos. Pois bem, mas Gênesis, vamos voltar aqui, vamos adiantar o versículo 10 e 11. E qual seria esta aliança? Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10, 11. Então encontramos aqui que Deus faz agora o sinal, o pacto entre a geração a descendência de Abraão. E ele, o versículo 12, como que deve ser feito? O versículo 12, ele está dizendo como seria essa aliança, esse pacto da vida de Abraão. O filho de 8 dias, pois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Gênesis 17 e 15. Deve então circuncidar a pele do prepúcio. Versículo 17. Versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. Olha aqui que eu quero mostrar para você a importância das mudanças que acontecem na vida de Abraão. Versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, e riu-se
e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Ele está como assim na sua mente, pensando como vai acontecer isso de 100 anos. Versículo 18. Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Versículo 17 e versículo 18. Olha aí. O versículo 19, Deus responde. Deus responde para Abraão. Agora Abraão disse: Deus lhe responde: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. Olha, Deus está falando antes mesmo de Sara estar grávida. Mas Deus já está prometendo na vida de Abraão que Sara vai ficar grávida. E daí um ano receberia um filho. E o seu nome é chamado já Isaque. Isaque será o seu nome. Interessante que como a mudança acontece, todos foram circuncidados. Todos. Da casa de Abraão, todos tiveram que ser circuncidados. Gênesis capítulo 17, versículo 23 e 27. Gênesis, então, capítulo 17, versículo 23. Então, olha lá, tomou, pois, Abrão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos. Observe os detalhes aqui, meu irmão, meu amigo, que está estudando comigo esse texto, a promessa da vida de Abraão. Observe que Deus muda tudo e agora a circuncisão, o pacto, vem para Ismael, que já tinha 13 anos, vem para Abraão, que tinha 99 anos, quando foi circuncidado. Então, essa é uma mudança que Deus estava fazendo. Então, observe que era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Gênesis capítulo 17, do versículo 23 ao versículo 27. E eu quero aqui colocar um ponto para mostrar para você que Deus promete na vida, e aprendemos com a vida de Abraão, que no decorrer da sua vida, a promessa de Deus que havia feito lá atrás a Abraão, ele está cumprindo
na sua trajetória. E ele agora está com 99 anos. 99 anos, Deus renova tudo na vida de Abraão. Deus faz tudo novo na casa de Abraão. Deus quer tudo novo, porque Ele quer cumprir a promessa. Ele quer cumprir a promessa. É como se eu estivesse pensando. Deus está dizendo, muda tudo isso, espera nas minhas promessas, eu sou fiel para cumprir, o teu Isaque vai nascer. Oh, glória a Deus. O teu Isaque vai nascer. Prepara. Eu preciso que você seja prudente. Eu quero que haja uma mudança no teu nome. Eu quero que você mude os seus comportamentos. Nada do Egito. Então tudo aquilo vai ser mudado. Eu preciso porque agora o teu Isaque vai nascer. Então até a promessa, a aliança, que agora é através de um pacto que Deus faz. E todos que nasceu de Abraão, um Abraão que tinha 99 anos de idade, mas precisa ser circuncidado, porque o Isaque vai nascer. Meu irmão, quantas coisas na sua vida que às vezes vem arrastando por longos anos. Talvez seja isso que Deus quer, uma mudança. Faça uma aliança com o Senhor. E Deus já fez com você. Ele vai te abençoar. E eu quero deixar esta palavra e dizendo, o teu Isaque vai nascer. O teu Isaque vai nascer. Prepara tudo. Santifique. Busque mais ao Senhor. Deus vai cumprir a promessa do filho Isaque. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, neste momento, ao trazer esta palavra, esta reflexão, Deus vem abençoar de forma gloriosa o meu amigo, a minha amiga, meu irmão que está, Senhor, nesta palavra, estudando a palavra, estudando, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu na vida, Senhor, desse patriarca. Continua conosco, dá-nos a tua bênção e, crendo, Senhor, nas tuas promessas, permanecemos firmes na fé. Senhor, abençoa agora de forma gloriosa, é o meu pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nós queremos dizer a você que, se foi muito importante para a sua vida, continue nos assistindo pelo nosso canal Cristo Esperança. E prometo voltar no nosso próximo encontro com outro estudo ou na continuação desse nascimento do Isaque. Deus abençoe você. Até lá, o nosso próximo encontro, na paz do Senhor.